A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, mais um dia aqui diante da presença do Senhor. Creio que Deus, Ele trouxe uma palavra, neste dia de hoje para falar contigo, amém? Deus, Ele é fiel a todo momento. Só temos que confiar, descansar e esperar que Deus, Ele sabe o tempo para todas as coisas, né, irmãos? Deus, Ele está no controle de tudo. Temos que a cada dia colocar o nosso eu, colocar todas as coisas na mão do Senhor e colocar Ele em primeiro lugar, porque Ele é comigo, Ele é contigo, Ele é fiel para cumprir tudo que Ele tem te prometido, amém? Irmãos, eu vou deixar para a meditação dos irmãos em 1 Samuel 16, 7, que vai dizer: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Irmãos, Deus, Ele não olha para a tua aparência. Deus, Ele olha para o teu coração. Os homens, Ele olha a nossa aparência. Os homens veem o que está fora, mas Deus, Ele vê o coração. Muitas das vezes, pessoas, nos julgam pela nossa aparência, acha que eu e você não tem capacidade de alcançar, de conquistar, acha que a gente é só mais um no meio da multidão. Mas quando Deus, Ele me chama, Ele te chama para fazer a diferença, Davi era segundo o coração de Deus, e como Deus, Ele tinha rejeitado Saul, Samuel, ele teve dó de Saul, e Deus falou com Samuel: porque tem dó de Saul se eu já tenho rejeitado? Por desobediência, por causa de coisas que Deus tenha falado com ele, ele quis fazer do jeito, da maneira dele. Então Deus o rejeitou e chamou para ser o novo rei de Israel, Davi, que era segundo o coração dele. Deus, ele não olhou para a aparência de Daniel, mas sim para o coração. Quando Deus mandou Samuel ungir a Saul, Quando Deus mandou Samuel ungir a Saul, ele pensou que seria Aminadab, porque Aminadab, ele tinha a aparência, de rei. Davi, ele não tinha a aparência de rei. Davi, ele era o menor da casa. Davi, ele era pastor de ovelhas, O menor, ninguém dava nada para ele, porque ele era pequenininho, E as pessoas olham muito pela aparência, nos julgam pela aparência. Mas Deus, ele vê o teu coração. Deus, ele vê a intenção do teu coração. Deus, ele é contigo. Ele te chamou, ele te escolheu para uma grande obra. Então não é hora de olhar para trás, não é hora de olhar para o passado, não é hora para ficar se apegando às coisas que já passou. Você tem que se apegar agora com Jesus, porque ele é teu Pai, ele é o teu Deus, é ele que te guia, é ele que te guarda, é ele que te protege, é ele que está contigo. Independente, não olhe para a tua aparência, porque Deus, ele olha para o coração. Deus, ele é contigo na terra. Muitos podem até te julgar, se levantar contra você, mas Deus, ele é contigo. Ele te chamou, ele garante. Ele te chamou, ele garante, porque ele é Deus poderoso, ele é Deus fiel. Então que a gente não venha se preocupar com a nossa aparência física, mas sim o que Deus, ele tem sobre a mim, sobre a tua vida. Não se preocupa com nada, entrega tudo nas mãos dele, porque ele te chamou, ele te escolheu, e grandes coisas ele vai fazer no meio dos teus, porque ele é Deus. Irmãos, Davi, ele era muito perseguido, por Saul, porque Deus, ele rejeitou a Saul, e quando Saul viu que Davi, que Deus tinha escolhido Davi para ser o rei de Israel, Saul se levantou contra Davi. Por conta disso, ele teve inveja, ele teve raiva, ele não queria perder o trono, Saul, ele tinha aparência de rei, mas o coração não estava voltado para Deus.
O coração estava voltado para as coisas da terra. Ele temia o homem, mas não temia Deus. Ele queria ser visto no meio dos homens, mas não queria ser visto diante de Deus. E quando eu e você é segundo o coração de Deus, nós não nos preocupamos com as pessoas, mas sim nos preocupamos a agradar o Pai, a agradar o Todo-Poderoso, o Criador dos céus, o Criador da terra. Ele que cuida de mim, Ele que cuida de você. Muitos serão chamados, né? Mas poucos serão escolhidos. Mas creia que você é um escolhido de Deus. Ele te chamou para uma grande obra, um novo começo, uma nova história. Ele te chamou para coisas grandes. Aquilo que você nem pensa, nem imagina, Deus ele tem para você. Somente espera, confia, acredita que o mais ele vai fazer sobre a tua vida, porque ele é Deus, ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o Criador. E ele grandes coisas ele vai fazer no meio da tua vida, no meio da tua casa, no meio da tua família, no meio do teu lar. Muitos vão se surpreender sobre aquilo que Deus ele tem sobre a tua vida. Muitos são as investidas do inimigo para tentar te parar, para tentar te desanimar. Mas creia que você tem um Deus que cuida de ti. Creia que tem um Deus poderoso que está de olho em você, que está cuidando dos mínimos detalhes. Ele trabalha ao meu e ao teu favor. Ele é fiel para cuidar daqueles que estão, com o coração voltado para Ele. Deus fala: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então você que se encontra cansado deste mundo aí fora, que não tem mais esperança, que não tem mais jeito, Deus ele te chama para arrancar toda a carga, todo o jugo do diabo sobre a tua vida. Deus ele é fiel. Quando Deus chama, quando Deus tem chamado, quando Deus chama, não tem para onde a gente fugir. A gente pode até tentar, mas sempre voltamos para o mesmo lugar, que é pro braço do Pai. Ele é contigo na terra e grandes coisas ele vai fazer no meio da tua vida. Você crê? Confia nele, acredita nele que o mais ele vai fazer. Irmãos, curte, compartilha. Amém, irmãos? Que Deus ele vai te abençoar a cada dia, porque ele é contigo, ele é fiel para fazer infinitamente muito mais do que aquilo que pensamos ou imaginamos. Deus ele é contigo na terra. Até o próximo vídeo. Deus abençoa.